Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu sou rabugento com os conteúdos que eu consumo, e por isso tanta gente vem aqui dizendo no canal que eu não gosto de nada. Não é que eu não gosto de nada, eu gosto de muita coisa, só que eu não engulo qualquer coisa. Mas eu tento ser o mais honesto possível, tipo, por exemplo, com Morbius, olha só o exemplo que eu vou dar. É um filme horroroso, mas eu acho que é justo analisar todos os problemas que aconteceram na produção. Veio a pandemia, o filme atrasou, depois do filme atrasar, eles decidiram fazer o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que mudou um monte de coisa, um monte de ideias do roteiro que eles tinham, aí eles tiveram que refilmar tudo correndo para colocar o que foi mudado lá no filme, e o resultado foi aquele que a gente viu. Eu até sinto assim uma certa pena do editor de Morbius, que tirou leite de pedra para entregar aquela porcaria, mas ele não tinha muito o que fazer. Então, às vezes, por mais que um filme saia uma porcaria, vale a gente respeitar, admirar o esforço que as pessoas, os profissionais tiveram por trás daquela obra. Mas eu não consigo sentir a mesma coisa por Lisa Frankenstein, uma comédia romântica, sombria, estranha, esquisita, escrita por Diablo Cody, que ganhou um Oscar na sua estreia como roteirista e depois não conseguiu escrever mais nada realmente interessante, e dirigido por Zelda Williams, filha do finado comediante Robin Williams, e essa é a única coisa interessante que eu posso falar sobre ela, pelo menos até agora. Lisa Frankenstein é um filme que tenta abraçar muitas ideias ao mesmo tempo e nenhuma realmente funciona. Tenta ser uma homenagem às comédias românticas dos anos 80, tenta homenagear mal e porcamente Tim Burton, tenta criar um clone do Johnny Depp e no final das contas parece um filme escrito por uma adolescente gótica da quinta série. Que filminho difícil de assistir. A premissa até poderia funcionar se tivesse foco. Frankenstein é uma história universal e a gente já viu ótimos exemplos de comédias baseados nessa obra, como por exemplo o Jovem Frankenstein, do Mel Brooks. Mas é triste comparar o Mel Brooks com uma Diablo Cody, que tenta fazer rir, mas só consegue deixar o espectador deprimido. Sem contar que tem um filme tosqueira lá dos anos 90, Namorado Gelado Coração Quente, sobre um adolescente que volta dos mortos e tenta conquistar o coração da garota mais bonita da escola, que é, no mínimo, muito mais divertido que Lisa Frankenstein, pois não se leva a sério em nenhum momento, como deveria ser num filme com essa trama. Não é um filme bom, mas Lisa Frankenstein também não é. O tom de comédia romântica dos anos 80 deveria estar aqui em algum lugar, mas falta classe, falta charme, falta talento para a diretora, que tenta demais emular qualquer filme do Tim Burton, mas que falha miseravelmente nisso. Tim Burton, nessa época, era um dos nomes mais quentes de Hollywood, mas porque esse lance sombrio estava na sua alma. E até hoje não ficou muito claro como é que um jovem com estilo de arte fúnebre como o dele conseguiu um emprego na Disney, de ilustrador na Disney, um estilo diametralmente oposto. Tem um episódio da série Filmes que Marcam Época na Netflix sobre o estranho mundo de Jack que deixa isso bem claro. Eu fico a dica aqui, assistam. E Zelda Williams precisa comer muito feijão para chegar aos pés dele, falta sim estilo e substância. Mas ela não é uma diretora ruim, dá para ver o esforço para colocar as coisas no lugar. Pena que iluminar sets com luzes neon cor-de-rosa ou usar o mesmo figurino da Madonna em Procura-se Susan Desesperadamente não fazem um roteiro ruim funcionar melhor. E a Catherine Newton, que interpreta a Lisa do título, não é uma atriz ruim. O problema é a sua escolha de personagens. Enquanto Mania, ela garantiu a sua chance de ganhar uma bolada de dinheiro nos futuros filmes da Marvel, mas os diálogos da sua Cassie Lang não ajudavam muito. E aqui em Lisa Frankenstein, a gente tem um problema bem parecido, mas ainda pior, pois é muito difícil gostar ou sentir alguma empatia pela personagem. Lisa é uma jovem colegial solitária, deprimida, que adora ouvir The Cure e Bauhaus, duas das bandas mais deprimentes dos anos 80, e ela gosta de visitar cemitérios. Quem nunca, né? Então, ela fica obcecada por um jovem pianista que se matou no século XIX depois de ter sido rejeitado pela sua amada. O jovem, que nos créditos recebe o título de A Criatura, é interpretado por Cole Sprouse, que, para quem não se lembra ou não sabe, é um dos gêmeos que interpretaram os filhos do Ross na série Friends e aquele filho adotivo do Adam Sandler no filme O Paizão. Tudo em torno de Lisa tem um clima meio pesado, como por exemplo a sua mãe, que foi morta por um assassino com um machado. Por mais interessante que seja a mãe ter sido morta por um assassino com um machado, o filme é tão mal escrito que em nenhum momento a gente sabe se o tal assassino foi capturado ou não. E
Pelo final do filme, a gente nunca vai ficar sabendo. Aí o pai dela se casa novamente com uma enfermeira psiquiátrica que se transforma na típica madrasta má de filmes da Disney e que acusa Lisa de quebrar coisas pela casa. E é claro que tem a outra filha da enfermeira, que é a típica menina perfeita, líder de torcida, toda engraçadinha, divertida, basicamente o oposto de Lisa, apesar das duas serem amigas. Claro que o seu pai é um bocó, e para fechar essa lista de clichês, a gente ainda vê aquela boa e velha montagem do personagem fora d'água, experimentando um monte de roupas estranhas, como se isso ainda fosse remotamente engraçado. Aí um dia, ela no cemitério fala em voz alta que deseja estar com o tal do pianista morto, e ele, assim, sem maiores explicações, mais ou menos do nada, ressuscita e aparece na casa dela, e daí ela vai ter o trabalho de transformá-lo gradualmente em um ser aceitável, enquanto tenta escondê-lo principalmente da sua madrasta. A melhor coisa da criatura é que ele fica mudo o filme todo, um a menos para ficar falando bobagem. Mas não espere nenhuma cena, um momento realmente engraçado ou minimamente divertido. Você não vai encontrar nesse filme. Não é uma comédia de humor sombrio, não é uma comédia romântica simpática, e sinceramente eu não tenho muita certeza do que esse filme é. Ou tenho. Lisa Frankenstein é um amontoado de 10 ruins, mal executadas, que com o decorrer do filme vão se tornando sofríveis e deprimentes, sem contar que é uma escolha narrativa de deixar qualquer tom mais leve de lado, enquanto os dois personagens obviamente se apaixonam. Mas os dois atores não têm química, e o filho do Ross não tem o carisma ou a simpatia de um jovem Johnny Depp, e ele realmente parece estar morto a maior parte do filme. E o resultado é esse, um filme difícil de assistir, o espectador tem que estar incrivelmente predisposto a gostar dele para conseguir ficar interessado na trama, que poderia ter ficado muito melhor se tivesse um roteiro realmente bem escrito ou uma direção realmente efetiva. A atmosfera dos anos 80 é totalmente falsa, sem charme, e é difícil se envolver com Lisa e suas loucas aventuras, sem contar que as mudanças que a personagem sofre com o desenvolver da história, principalmente no terceiro ato, é difícil de aceitar. Se desencontram completamente de tudo que a gente aprendeu sobre ela nos dois atos anteriores. E o filme tem 1h40, e ele parece em alguns pontos que não vai acabar nunca, ainda mais combinado com um final que tenta causar, mas que é somente sem graça. Como eu disse, o conceito, a ideia, não são assim terríveis, mas o texto é muito ruim e a direção desajeitada, e isso faz com que a maioria do elenco sofra na hora de interpretar o que está no papel. Lisa Frankenstein tem basicamente a qualidade que eu estou esperando da maioria dos filmes desse ano: remendos de roteiros produzidos e finalizados na correria por conta das greves dos atores e de roteiristas que aconteceram no ano passado para entrarem no cronograma e justificarem contratos. E com essa homenagem, aquele Tim Burton dos anos 80 e 90 está neste momento se revirando no túmulo. 2024 não vai ser um ano muito bom para o cinema. Eu fiquei sabendo que os estúdios, se não cumprirem os acordos fechados na última greve, até o dia 31 de junho, a gente bem provável vai ter outras greves por aí. E é isso aí. Se você assistiu Lisa Frankenstein e acha que eu estou sendo injusto, deixa um comentário. Se você assistiu e acha que eu tenho razão, deixa um comentário e um like. E se você não pretende assistir, deixa um comentário também. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, acompanhe o ao vivo que acontece em todas as terças, quintas, sábados e domingos, e também vota na Copa Rabugento que tá rolando lá na comunidade do YouTube, ou lá não, né? Aqui na comunidade do YouTube. Nesse mês a Copa é de animes, e eu acho que vai pegar fogo. E escolha um dos vídeos que vão aparecer aqui do lado, um deles foi escolhido especificamente para você, e nem fui eu que escolhi. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e como estão saindo vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se reveja muito em breve. É isso aí, valeu!